Paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, aonde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando e te livrando de todos os perigos escondidos no caminho, amém? E hoje nós vamos falar sobre 6 coisas que você não deve falar para o seu filho, amém? Tem coisas que nós, sem saber, ou às vezes decorrentes da nossa educação, do nosso crescimento, nós acabamos passando para os nossos filhos e muitas vezes sem querer ou sem saber, nós amaldiçoamos a vida dos nossos filhos com palavras. Então hoje, 6 palavras que você não deve mencionar para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, para crianças, né? Independente de quem for, né? Você não deve mencionar essas palavras para uma criança, amém? E a primeira palavra que nós não devemos chamar nossos filhos ou crianças é de moleque, né? Nós não devemos chamar os nossos filhos de moleque, porque moleque é um ser maligno, né? Que deixa a criança aí perversa, a criança se torna uma criança rueira, né? Depois nós vamos meditar na Bíblia sobre cada uma dessas palavras, né? Todas baseadas na Bíblia, na palavra de Deus, amém? Então você não deve chamar seu filho de moleque. Hoje em dia, né, principalmente aqui no Brasil, é muito comum as pessoas falarem: ah, aquele ali é um moleque bom, um moleque de rua, né? Então não se deve chamar. Segunda coisa que eu separei. Muita gente costuma falar para as crianças, né, quando está ali na troca dentária, que a fada do dente vai vir buscar o dentinho, né? Esses dias eu até cheguei em casa e me deparei com essa situação, né, que a minha filha tá fazendo a troca de dentes, e eu cheguei em casa e ela disse: mãe, a fada do dente vai vir buscar meu dente. Aí eu tive que conversar com ela e falar para ela, né, que aqui não tem fada do dente. Aqui não tem espaço para fada do dente, aqui é somente o Senhor Jesus, amém? Então, fada do dente é um ser maligno, um ser perverso, né? E pelo que eu entendi, né, é citado aí na bruxaria, né? Invocado na bruxaria. Então, também não se deve ensinar a criança que a fada do dente vai vir buscar o dente, porque é um ser maligno, amém? Outra coisa, né? Quando a criança tá bagunçando demais, às vezes aí fala: ah, fica quieto, senão o bicho papão vai vir te pegar, né? Bicho papão, né? Também ser maligno, né? Muitas vezes o Satanás ele se identifica, né, como o bicho papão para a criança, ou também aqui, ó, como o boi da cara preta, né? Que também é Moloque, deus do fogo. Então, também jamais diga para uma criança que o boi da cara preta ou o bicho papão vai vir pegar ela, né? Porque isso traz vários transtornos para a mente da criança e também dá legalidades para os demônios agirem, atormentando o sono daquela criança. Por isso que muitas crianças têm pesadelos durante a noite, né? E muitas vezes os pais dizem que é insônia, que a criança tem insônia, que não consegue dormir bem à noite, né? Devido a essas legalidades, né? Tem até uma musiquinha, né, que muitos cantam, que minha mãe cantava muito pra mim quando eu era criança, que era o Boi da Cara Preta, né? Então, tive vários transtornos, tinha muitos pesadelos, né, no sono, com cobras, muitos pesadelos que estava caindo de precipícios, né, muitos sufocamentos também, né, na madrugada. Muitas vezes eu me acordava já me engasgando, me afogando, né, e hoje eu entendo que eram seres malignos que estavam ali tentando me matar,
na madrugada me sufocar, né? Então, às vezes, a criança também sofre com falta de ar na madrugada, né? E às vezes a pessoa acha, né, que é uma doença normal e na verdade são ataques espirituais, né, que a criança está passando pelas legalidades das palavras que são proferidas na vida dessa criança. Outra coisa, porque essa criança é preguiçosa. Nunca chame seu filho de preguiçoso ou preguiçosa, porque automaticamente você está sufocando seu filho espiritualmente, deixando ele mais cansado, desanimado. Entra o cansaço espiritual. Muitas vezes eu já tive que orar, repreendendo o cansaço espiritual. Por quê? Porque vem através desta palavra, né? Fulano é preguiçoso, fulano é preguiçosa. E ali automaticamente aquela criança, ou até mesmo adultos, começam a se sentir sobrecarregados espiritualmente, pesados, né? Então, também nunca diga ao seu filho ou sua filha que ele é preguiçoso, né? Muito pelo contrário, profetize na vida dele que ele é trabalhador, que ele é disposto, que ele é alegre. Nunca diga essa palavra, amém? E para terminar, danado. Outra palavra que é muito comum, né? Aquele menino é danado, aquela menina é danada, né? Então, também não cite essa palavra, amém? Porque diz, o que significa danado? Aquele que por suas ações reprováveis foi condenado ao inferno. Então, nunca diga que aquela criança é danada. Você automaticamente está condenando aquela criança ao inferno. Está dando legalidade para Satanás levar ela a fazer coisas que vai levá-la ao inferno, à condenação da sua alma, amém? Então foram essas palavras que o Senhor me deu, né? E foi através de uma situação. Ontem eu estava indo trabalhar e aí no ônibus, né, uma menina bem jovem, com uma criancinha no colo, ela falou bem assim: dorme, senão um bicho-papão vai te pegar. E aí na hora o Senhor me deu a direção, né, de falar sobre essas coisas que muitos, por não terem conhecimento da palavra de Deus, acabam falando para os seus filhos, amaldiçoando os seus filhos por falta de conhecimento, amém? Então eu quero meditar com vocês em cada palavra, né, na palavra de Deus, aonde fala sobre essas situações, porque muitos não conhecem a palavra de Deus e acham que isso é besteira, né? E até questionam, aonde está na Bíblia isso, né? Então, eu quero mostrar para vocês algumas passagens aonde a palavra de Deus fala sobre essa situação. E a primeira está no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, que diz: E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, da tua semente, quem são as nossas sementes? Os nossos filhos. Então, os nossos filhos, nós não podemos dar legalidade para que o mal venha agir, habitar em nossa casa, né? E automaticamente condenar os nossos filhos ao fogo do inferno, amém? Então, essa é a primeira passagem onde Deus fala sobre isso, amém? Vamos para a segunda passagem, que está em 1 Reis, amém? 1 Reis 11:7, amém? Que também diz: Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Amém? Então, mais uma vez aqui, o próprio rei Salomão, né, que lá atrás orou ao Senhor e pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e riquezas e honra. Com o passar do tempo, ele
se desviou da presença do Senhor e passou a servir a outros deuses e até mesmo oferecer sacrifícios de crianças a esse Deus, né? Um Deus pagão, né? Que é abominação ao Senhor. Então, nós cristãos não devemos nem sequer passar perto dessas palavras. E quando nós vemos, o certo é a gente direcionar, explicar, à luz da palavra de Deus, olha, você não pode falar assim, está errado, né? É muito triste, né? A gente vê hoje em dia nossas crianças sendo amaldiçoadas. Sabemos que há muitos sacrifícios de crianças, sabemos que no Brasil é um lugar onde mais desaparecem crianças, né? E infelizmente nós sabemos o triste fim da grande parte, né, dessas crianças. Infelizmente elas são sacrificadas a deuses pagãos, né? Essa é a verdade. Então vamos à próxima passagem, que está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, que também fala: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rimom, para que ninguém fizesse passar ao seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Amém? Então, mais uma vez, né, o Senhor fala sobre as crianças serem sacrificadas a esse Deus pagão, né? A esse demônio, né? Então, vamos à próxima, que é onde o Senhor fala sobre a questão do preguiçoso, que está lá em Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então, quando você fala para seu filho, sua filha, que ele é um preguiçoso, você está matando ele espiritualmente. Ele vai perder o ânimo de fazer as suas tarefas diárias. E isso é verdade, porque eu vivi essa experiência na minha infância, né? Aí seu filho se torna uma criança sonolenta, aquela criança que fica com o corpo mole, com o corpo pesado, desanimado. Ele fica ali prostrado, né? Na frente de uma TV, prostrado, no jogo. Ele fica distraído com as coisas que não convém, porque você está dizendo que ele é um preguiçoso, né? De repente você cita todas essas palavras a ele, né? Você diz que ele é um moleque, que ele é um preguiçoso, que ele é um danado, né? Então você está dando legalidade para Satanás agir na vida dessa criança. Por isso que ele está dessa forma, né? Desanimado, se torna uma criança perversa, uma criança respondona, né? Infelizmente, decorrente dessas palavras de maldição que muitas vezes são citadas na vida de uma criança, amém? Segunda, mais uma passagem, está lá em Jeremias 23, 10, que diz: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa das maldições, e os passos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? A terra está cheia de adúlteros, né? De maldições. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque as pessoas às vezes falam o que ouviram os seus pais falando, ouviram seus avós falando, então elas acham que aquilo ali é algo normal para elas falarem também. E a maldição vai passando de geração em geração. Aqui no canal eu falo sobre as maldições geracionais, né? Que vem passando de geração em geração. Que nem a nossa mãe, né? Minha mãe, eu falo nossa mãe porque eu tenho mais 2 irmãos. Ela cresceu ouvindo a minha avó amaldiçoando os meus tios, minhas tias. Então, quando nós nascemos, ela também nos amaldiçoava. Falava que nós éramos filhos do diabo, chamava a gente de praga, dizia que nós éramos pragas, que nós não éramos para ter nascido. Por quê? Porque ela ouvia a minha avó falar. Então ela também falava que a gente era moleque, que a gente era preguiçoso. Também falava da questão da fada do dente,
né? Cantava a musiquinha do Boi da Cara Preta, falava que se nós ficássemos incomodando, o bicho-papão iria vir nos pegar. Então, a gente desenvolveu vários traumas na nossa infância e que vieram decorrentes na adolescência em questão de palavras de maldição que foram lançadas na nossa vida pela falta de conhecimento, porque como eu falei para vocês, nós nascemos num lar disfarçadamente católico, mas aonde também se aplicava a magia branca, né, que são as simpatias e até em alguns momentos coisas mais pesadas, né, porque se tinha um pai, né, de santo que também orientava algumas pessoas da família, então ele orientava a fazer alguns rituais, né? Então, olha só o peso espiritual, o ambiente onde nós fomos criados. Então, praticamente todos desenvolveram depressão, transtornos psicóticos, né? Surtos mentais. Meu tio teve, né? Teve que passar por um hospital psiquiátrico. Minha mãe teve internação psiquiátrica. Eu fiz tratamento psiquiátrico por alguns anos, né? Devido a uma depressão e tentativas de suicídio. Hoje eu entendo que tudo decorrente de maldições que vieram passando de geração em geração. E como eu falei para vocês, grande parte da nossa família ainda não conhece ao Senhor e tem vários problemas de saúde que eles já se conformaram e disseram que meu avô tinha, a avó tinha, a fulana tinha. Então eles ainda acham que isso é algo normal. E para encerrar esse vídeo, para não ficar algo muito longo, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que diz: antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, agora você já tem o conhecimento dessas palavras, já tem o conhecimento bíblico. Então, o Senhor diz, né? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então, assim, como eu falei para vocês, né, na minha infância, eu cheguei a participar das questões da magia branca, que também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo, né, sobre os perigos da magia branca ou simpatias. Se você ainda não assistiu, convido você a assistir e conhecer um pouquinho mais da minha história, né, onde eu falo dos perigos que estão por trás dessas situações, porque muitas vezes acha que está sacrificando a Deus, oferecendo a Deus, como nós, né, já falei, neste vídeo eu falo que nós todos fomos oferecidos a demônios, né. Hoje eu entendo que esse ser maligno é a Moloque, né? E todos nós, da geração da minha época, nós fomos oferecidos, né? A esse, que também fala, né? Que ele é o deus da lua também, né? Todos nós fomos apresentados à lua quando 7 dias de idade, em uma sexta-feira, a gente era apresentado à lua cheia. Então ali já era a primeira legalidade para os demônios agir na nossa vida. E além das palavras de maldição, né? Como filhos do diabo, pragas desgraçada, preguiçoso, você não deveria ter nascido, né? Você só parece para me incomodar, enfim, né? E isso pra mim, né? Digo, a minha experiência me gerou muita mágoa, né? Como eu falei para vocês também, com 16 anos eu fugi de casa, por quê? Porque eu já estava com o meu coração endurecido de tantas palavras negativas que eu ouvia no dia a dia. Então, eu queria me sair daquela situação, eu queria ir embora daquela casa, porque ali eu não tinha paz. E eu achei que quando eu saísse, eu ia encontrar paz, eu ia ter paz. Só que não, né? A verdadeira paz a gente só encontra quando a gente conhece Jesus. Essa é a verdade. Então, de repente, você está inquieto, angustiado, agoniado e não entende o porquê dessa angústia, desse pensamento de morte, né?
nesse pensamento de desistir de tudo, você pode ter sido amaldiçoado através dessas palavras. Então, eu te oriento a buscar uma igreja do Senhor, a conhecer Jesus, a entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus e ser livre de tudo isso. Eu lembro que no meu processo de libertação, esse demônio ele era bem resistente na minha vida. Ele não queria sair porque ele dizia que eu era dele, que eu tinha sido entregada a ele desde do primeiro dia de vida. Então, assim, foi um processo bem longo de quebra de maldições na minha vida. Eu passei por vários processos de libertação para que pudesse ser quebrada todas as maldições na minha vida. E muitas delas vieram através de palavras, né, que foram lançadas. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é vovó, né, compartilhe esse vídeo com seus filhos, com seus parentes, para que eles venham ter esse entendimento, porque de repente as crianças estão sofrendo, se torna uma criança rebelde, se torna uma criança doente, se torna uma criança muito chorona, pode se tornar uma criança que dorme o dia todo e de noite ela não tem sono, porque ela não consegue dormir devido aos ataques, porque grande parte dos ataques espirituais na nossa vida, eles acontecem à noite. Não são durante o dia, é durante a noite. Por quê? Porque as trevas imperam à noite. Não que de dia também não venha ter horários também que eles têm legalidade. Mas grande parte dos ataques espirituais acontecem à noite. Por isso, de repente, seu filho chora a noite toda. É que nem teve uma época que meu marido estava bem descrente, né? Como falei pra vocês. E ele estava assistindo algumas coisas aqui em casa que não me agradavam. Então a nenê, ela de noite, ela acordava chorando e ela apontava pro teto. E ela ficava mostrando pro teto. Então eu tive que ter uma longa conversa com ele, mostrar a base da Bíblia, que aquilo não estava agradando ao Senhor, estava dando legalidade para os demônios habitarem aqui no apartamento. Então ele deixou de assistir. Eu tive que consagrar toda a casa, repreender, orar o Salmo 91 em alta voz, colocar o Salmo 91 na TV. E então eu pude ver quando os seres malignos saíram, vultos pretos começaram a sair dos quartos. E desde esse dia, então, hoje ela dorme muito bem, graças a Deus. Tanto é que ela tá dormindo até agora. Já são quase 10 horas da manhã e ela ainda está num bom sono, para a glória de Deus. Então, olha o peso espiritual que as palavras podem trazer para a vida de uma criança, né? E em breve eu vou estar falando também sobre os desenhos que são consagrados a demônios, amém? Mas eu quero estudar mais, quero procurar tudo à base da palavra de Deus, para que depois não venham falar que eu tô falando besteira. Então, tudo direcionado pelo Senhor, para a glória de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se caso faltou alguma citação bíblica que eu esqueci de citar, meu irmão, minha irmã, pode deixar nos comentários. Isso vai ajudar muito aos nossos irmãos a terem mais conhecimento à luz da palavra de Deus. E se esta palavra ajudou você, compartilhe. Não se esqueça de compartilhar, deixem muitos gostei, deixe comentários, ativem o sininho para você não perder as próximas publicações do canal. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua família, sua casa, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.